ou seja, o processo que levou à emancipação política da África e da Ásia. Tá? Diga-se de passagem que é um processo muito parecido com a independência do Brasil e com a independência da América, né? Porque eles conquistam, sim, uma independência política, mas eles não conquistam uma independência econômica. Então, nesse aspecto, é idêntico ao Brasil, né? A gente conquista em 1822, né? A gente conquista uma independência política plena, mas continuamos dependentes economicamente das grandes potências europeias. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse período de Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial, quando se acelera o processo de descolonização da África e da Ásia. Tá? E aqui, meninas, nós temos duas coisas. Deixa eu ver se eu tenho essas duas coisas aqui. Duas coisas. Por que a Segunda Guerra Mundial foi um facilitador do processo de descolonização da África e da Ásia, do processo emancipatório dos países da África e da Ásia? Bom, porque quem dominava a África e a Ásia, dentro de uma lógica imperialista, era justamente a Europa, né? A Europa, por exemplo, ela está muito mais perto da África do que a América, por exemplo, né? A Europa está muito mais perto da Ásia do que a América. Então, quem tem um mais efetivo domínio sobre as regiões da África e da Ásia é a Europa. Bom, se essa Segunda Guerra Mundial ocorre justamente na Europa, a Europa se enfraquece, a Europa se destrói. Então, se eu sou um africano e eu quero lutar por independência, essa é a hora certa. Eu tenho que me aproveitar das fraquezas que o meu dominador se encontra devido a essa Segunda Guerra para dar um pontapé nesse processo de descolonização, né, de emancipação. Então, o principal aspecto é a Segunda Guerra Mundial e a fraqueza, né, as fraquezas que se estabelecem na Europa destruída com essa guerra. E o outro elemento, tão importante quanto a Segunda Guerra, é a Guerra Fria. Por quê? Porque a Guerra Fria, ela se caracteriza, meninas, por uma disputa ideológica entre duas potências, né? Uma potência é a URSS, e a outra é os Estados Unidos, perfeito? Elas passam a dividir e a disputar o mundo. Para os Estados Unidos, quanto mais nações ao seu lado, o lado capitalista, melhor para ela. A mesma coisa ocorre com a União Soviética. Quanto mais nações ao lado da União Soviética, melhor para a União Soviética. Então elas precisam conquistar mais influência no mundo. Elas precisam conquistar mais países a qual elas possam influenciar. Então o que elas vão fazer? Eu tenho aqui então nessa briga, ou no meio dessa briga, a África e a Ásia, que estão lutando por independência. Perfeito? E o que essas nações vão fazer? Vão barganhar com a independência da África e da Ásia. Ou seja, a Rússia vai oferecer auxílio para os países fazerem a sua independência, desde que após a independência, esses países ficassem sob influência soviética. A mesma coisa vai ocorrer com os Estados Unidos. Os americanos vão financiar, né, com armas e com dinheiro a independência de alguns países da África e da Ásia, desde que esses países que foram financiados pelos Estados Unidos, após a independência, ficassem ao lado dos Estados Unidos, ou seja, influenciados pela ideologia norte-americana, o capitalismo. Então, é muito difícil para essas nações se manterem neutras na Guerra Fria. Perfeito? Primeiro, porque elas querem e precisam fazer independência, e eles podem utilizar essa briga internacional para facilitar a sua independência, pedindo auxílio para as potências no seu processo de emancipação. Assim ficando, né, sobre a ótica ou sobre a influência desta ideologia capitalista ou daquela ideologia socialista. Perfeito? Deu para compreender os dois elementos que para mim são os mais decisivos no processo de emancipação, que é a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Vamos lá então, meninas, dando continuidade. Quem que entrou aí? Eu não vi quem que entrou. Stephanie. Oi, Stephanie. Oi. Bem-vinda. Bem-vinda. Então aqui nós temos o continente africano, quando ele foi dominado pelos países europeus no processo imperialista, e a gente tem que levar em consideração que a França e a Inglaterra têm os maiores domínios na África. Ou seja, quem tem mais territórios, maior quantidade de territórios na África, é sem sombra de dúvida Inglaterra e França. E eu já vi questão de vestibular que fala disso. Por que a França e a Inglaterra têm maior porções de domínio na África e na Ásia? Por que elas dominam mais regiões da África e da Ásia? Primeiro, porque a França e a Inglaterra foram as duas nações a primeiro desenvolver a indústria, né? Ou seja,
Por que eu vou dominar a África e a Ásia? Porque eu tenho uma necessidade industrial. Eu preciso de mercado consumidor e eu preciso de matéria-prima. Então é a partir da industrialização que vem a necessidade de dominar a África e a Ásia. Se a França e a Inglaterra são as duas primeiras nações a fazer a industrialização, a fazer a segunda revolução industrial, logo elas vão ser as primeiras a ter necessidade, vão ser as primeiras a atuar no território africano. Bom, aqui são aquelas que têm mais territórios. Tá? Aqui nós temos o mapa da Ásia, né, e o domínio europeu na Ásia, e o processo de colonização. Então, nós temos que dividir o que é colonialismo de neocolonialismo. Isso nós já vimos no imperialismo, né, gente? Então, o colonialismo é aquele das grandes navegações de Portugal e Espanha. O neocolonialismo é aquele que se insere na Europa a partir da segunda revolução industrial. Perfeito? No contexto do século XIX para o século XX. Então, é esse o processo que vai levar ao domínio da África e da Ásia por parte da Europa. Então, quando a gente trabalha o processo de descolonização, a gente não pode deixar de lado o processo de colonização dessa África e dessa Ásia. A gente tem que saber como é que é o início das coisas para poder saber como é que se findou essa colonização. Tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, vocês conhecem o resultado da segunda revolução industrial e do imperialismo, também chamados de neocolonialismo. Tá? Resultado da colonização europeia, exploração das terras e das populações nativas. Isso leva a uma pobreza e uma miséria generalizada. Tá? Vamos pensar, por exemplo, na África saariana, né? Desculpa, na África subsaariana, abaixo do Saara, que seria a África Negra. Ela tinha, antes da colonização europeia, do imperialismo, ela tinha uma organização tribal, onde as tribos viviam de forma muito harmônica com a natureza. Ou seja, não haviam grandes graus de pobreza e de miséria. Né? Por quê? Porque eram populações que ainda tinham um estilo de vida muito primitivo. Quando o homem branco, o europeu, vai para a África subsaariana e domina essas populações, tira essas populações da sua condição tribal, da sua condição, né, de relação primitiva com a natureza. Logo, essas populações, elas vão ter que começar a viver dentro de um mundo mais moderno, né, mais capitalista, onde há uma distinção de classes sociais, há uma desigualdade, perfeito? E é claro que a grande maioria das pessoas vivem em situações de muita precariedade. Tá? Conflitos entre povos étnicos coloniais, ou seja, a mesma realidade que se encontra no Brasil se encontra na África, né? Por exemplo, existem grupos étnicos variados no continente africano e eles são inimigos naturais antes da intervenção europeia. Quando o europeu domina a África, ele não leva em consideração essas diferenças étnicas naturais das populações africanas. Tanto que, após a emancipação, o que a África vive é basicamente uma série de guerras civis. Né? Por quê? Enquanto os europeus estiveram dominando a África, essas disputas naturais, essas disputas primitivas, elas deixaram de existir. Por quê? Porque estavam sob domínio inglês, estavam sob domínio francês. Quando a Inglaterra e a França se retiram do continente africano, esses grupos étnicos diferentes, que antes eram inimigos, voltam a disputar a hegemonia política, voltam a disputar quem vai ser o chefe político. Né? Então é muito famoso, por exemplo, um filme que eu vou indicar para vocês, chamado Hotel Ruanda. Hotel Ruanda é um filme muito bom, gente, tem que assistir, que é a luta entre os Hutus e os Tutsis em Ruanda, né? Que levou ao último grande genocídio da história humana. Gente, a ONU destaca o genocídio de Ruanda como o último genocídio da história humana, da história contemporânea. Então ele é um genocídio muito importante. E esse genocídio entre os Hutus e os Tutsis em Ruanda revela justamente isso, o desrespeito do europeu com a prática natural dessas populações, né, com as divergências naturais dessas populações. Porque os limites territoriais que eles vão impor na África são os limites da terra da França, território de influência da Inglaterra, da Alemanha, de Portugal. Mas eles não fazem as divisões territoriais na África respeitando os grupos étnicos que ali estão inseridos antes da colonização. Então isso é um grave problema que até hoje se encontra na África, tá? Além desses conflitos internos, há conflitos externos, né? Ou seja, da população nativa com o europeu imperialista, né? Contra o domínio europeu, e o desrespeito do europeu pela cultura e os costumes e as tradições coloniais.
Por quê? Porque dentro do século XIX, início do século XX, o negro africano ele era considerado cidadão de segunda classe, né? O que a gente chama de darwinismo social. É a justificativa da pobreza pela cor da pele. Né? Então ele é negro, por isso que ele é pobre, ele é negro, por isso que ele tem uma cultura inferior, porque os negros eles estão numa escala mais abaixo na evolução humana. Gente, eu não estou afirmando isso, viu? Eu estou dizendo qual que é a lógica da ciência social lá do século XIX, né? De considerar a arte, os costumes do negro como inferiores. E essa lógica ela está presente até hoje. Né? Inclusive aqui dá para fazer um link com o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente. Perfeito? Por quê? Porque a supremacia branca acredita ainda no darwinismo social, né, e nas diferenças entre negros e brancos, sendo uns superiores e outros inferiores. O projeto Genoma Humano, que é um projeto internacional, né, um esforço internacional de cientistas, ele começa em 1990 e ele se finda em 2003. E eles descobriram que a diferença genética de toda a humanidade é de 1%. Isso quer dizer que não existem raças humanas, a raça é uma só, a raça é única, a raça é ser humano. Né? E eu acho que isso aqui é um dado muito importante, inclusive para as redações de vocês, viu, meninas? 1% de diferença genética em toda a humanidade, sim. Um projeto de genoma humano que ficou quase 20 anos só estudando o cromossomo humano. Então é um estudo científico muito importante, que descarta a ideia de raças. Né? Inclusive, esses dias eu estava vendo a Globo News, que indignado com as mulheres, né, as mulheres negras, as repórteres negras falando raça, raça, raça. Gente, não se usa a palavra raça. A gente não usa mais a palavra raça. Porque a palavra raça está embutida muito, está dentro, está incrustada dessa palavra, né? Ela está carregada de valores negativos, de coisa ruim. Então a gente descarta hoje a palavra raça. A gente usa a palavra raça no censo, por exemplo, do que o Brasil faz, que o IBGE faz, para identificar grupos humanos. Então é uma função do Estado, é uma função do governo de saber quem são as populações que fazem parte do Brasil, quais são privilegiadas e quais não são privilegiadas, e tentar eliminar esses privilégios, né? Tentar eliminar essas desigualdades. Então é função do Estado identificar quem é negro, quem é branco. Tu entende? Não classificar seres humanos, mas identificar quem é quem para diluir essas diferenças sociais. Tá? Então a gente usa a raça só nesse quesito, né, de identificar populações, no caso do IBGE. Inclusive no Brasil é muito difícil tu identificar o negro, né? Por quê? Porque a nossa principal característica cultural é a miscigenação, né? É uma mistura de grupos étnicos. Então, na verdade, eu tenho no meu sangue, por exemplo, eu tenho europeu, eu tenho sangue europeu, eu tenho sangue indígena, eu tenho sangue negro, eu tenho uma mistura, né? Minha esposa já não, minha esposa é só italiano com italiano, né? Por isso que ela saiu bem branquinha daquele jeito. E acredito que algumas de vocês também têm essa característica. Então, volto aqui à palavra raça. Evitem esta palavra nas suas redações. Substituam por etnia ou fazem grupo étnico-racial. Tu entende? Tu não trabalha com a palavra raça isoladamente, tu trabalha junto com uma outra palavra chamada etnia, que tem muito menos mistério em torno dela, né? Tem muito menos carga negativa em torno dela, tá? Vamos lá então, meninas. Elite local, lutando por independência. Olha só que interessante, né? É um processo muito parecido com o processo de independência na América e no Brasil. Por quê? Porque a elite local da África, ou seja, os ricos, os negros ricos da África, eles eram convidados pelos europeus a estudar na Europa. Agora vamos pensar comigo, por que o europeu convida um rico africano para estudar na Europa? Para puxar o saco. Porque a Europa precisa de uma elite local que controle as massas da população local. A Europa precisa de uma elite local que seja conivente com as ações da Europa no continente. Então, o que a Europa faz? Convida a população negra rica para ir para a Europa estudar. Só que essa população, essa elite negra, quando vai estudar na Europa, em vez de apoiar o processo imperialista, o processo de domínio, eles começam a perceber que eles são considerados cidadãos de segunda classe, que eles são considerados inferiores. E ao retornar à África, em vez de apoiar a Europa, eles passam a apoiar uma luta contra o europeu. Perfeito? Então a tática utilizada pelo europeu não deu certo. Vamos convidar a elite para vir para cá, para eles serem nossos aliados no domínio.
Só que quando essa elite vai para a África e se dá conta que eles são tratados que nem lixo, ideologicamente e cientificamente, eles voltam para a África e dizem, galera, vamos lutar contra esses caras são loucos. Então, esse é um processo muito bacana. E se a gente for ver a independência na América, ou, né, começa ali no final do período colonial, no Brasil, por exemplo, nós temos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é uma luta contra o domínio português. Né? A Inconfidência Mineira é uma revolta contra o domínio português. E aí, quem são esses inconfidentes em Minas? São ricos, que estudaram na Europa e que trouxeram as ideias iluministas para dentro do Brasil e vão usar essas ideias iluministas para lutar contra o domínio português. A mesma coisa se procede com essa elite africana. Tá? Eles começam, então, a fortalecer um sentimento nacionalista do povo negro africano, ou seja, eles trazem esse nacionalismo europeu, né, que é uma ideologia europeia, para dentro da África. E eles vão começar a produzir um nacionalismo africano. Nós temos uma literatura, uma arte, como é que a gente chama isso? A gente chama uma ramificação artística africana chamada movimento negritude. O movimento negritude é a tentativa de usar a arte negra, a arte do povo negro, para criar um aspecto de nação africana, de nação negra. Um sentimento de pertencimento entre as populações negras para lutarem contra o domínio. Então o movimento negritude, ele está intimamente ligado com essa formação do nacionalismo. São escritores e artistas africanos que impõem um movimento da arte propriamente africana. Né, contra a arte dominadora, certo? Ser considerados cidadãos de segunda classe, né, os subhumanos é uma coisa muito dolorida para eles. A exploração também leva eles a aumentar esse sentimento de luta contra o domínio. E parte da intelectualidade europeia vai apoiar o movimento negro. Nós temos aqui o famoso Jean-Paul Sartre, né, o esposo da Beauvoir, a feminista famosa Beauvoir, né? Como é que é o nome dela? Esqueci o primeiro nome dela. Simone de Beauvoir, certo? Ele era casado com a Simone de Beauvoir. E, então, ele é um intelectual francês que vai dizer, não, nós franceses estamos errados, o africano que está certo. Então, ele tem uma série de... O movimento negro tem uma série de intelectuais europeus que são muito, muito fortes. Posso divagar uma coisa com vocês? Eu acho que é interessante para vocês também. Eu estava pensando esses dias sobre essa questão toda que está acontecendo nos Estados Unidos, né, o movimento antirracista, e como ele se dá no Brasil. E eu fiquei pensando o seguinte, essa não é a minha luta, porque eu sou branco. E se eu me disser parte dessa luta, eu acho que eu estaria sendo hipócrita, porque eu sou branco e eu vivo com os privilégios de um homem branco. Eu não sei o que é ser negro na sociedade brasileira. Então, eu não me sinto à vontade de dizer que eu estou levantando a bandeira de uma luta. Essa luta não é minha, porque eu não sou negro, eu sou branco. Agora, não quer dizer que eu, Rafael, não apoie esse movimento negro. Sim, eu apoio. Eu acho que eles têm razão e todo o meu aparato intelectual e toda a minha disposição possível para apoiar esse movimento. Agora, ele não é um movimento meu. Porque na minha visão é hipocrisia dizer que o movimento negro, antirracista, que eu faço parte dele, não faço parte dessa luta. Eu não sei o que é ser negro. Eu não sei o que é estar na pele de um negro, sofrendo as mazelas e os preconceitos numa sociedade como a sociedade brasileira. Então eu não me sinto à vontade para dizer que eu luto junto com os negros, no sentido de estar lado a lado. Né? Mas eu sou um apoiador dessa causa, certo? E eu acredito que tem muito disso, tem muito Jean-Paul Sartre, que era branco, que era francês, mas que lutava ao lado dos negros africanos. Vamos lá então. Aqui eu já expliquei para vocês, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, facilitadores do processo de emancipação. A Guerra Fria, também um facilitador. E a autodeterminação dos povos, que é dos direitos fundamentais da ONU. Ou seja, a Organização das Nações Unidas diz que cada população é soberana para decidir o que quer para si mesmo. E que cada população tem o direito de decidir como é que vai se administrar. E que nenhum outro país deve decidir por essa população como eles devem se organizar. Ou seja, cada população determina o seu governo, determina a sua organização.
tá? Consequências das independências. A elite, então, assegura a independência política, como eu disse para vocês no início dessa aula, mas não consegue conquistar uma independência econômica. Perfeito? Novamente repetindo para vocês, meninas, é muito parecido com o que aconteceu no Brasil e na América, tá? Não rompe com os laços de união com a Europa, justamente por causa da dependência econômica que se mantém. Então, apesar da independência política, a dependência econômica ela se mantém. Logo, as relações comerciais e econômicas com a Europa, elas também se mantêm. Perfeito? A dependência econômica dos povos africanos, dos povos afroasiáticos em relação às potências mundiais. Essa é a luta que eles têm, né? Uma dependência, ou seja, eles lutam por independência econômica, mas se mantêm dependentes, tá? Então, como eu disse para vocês, a África e a Ásia se mantêm dependente economicamente das grandes potências. Conferência de Bandung, eu falei assim mais por cima ali na Guerra Fria, né? Então ela ocorre na capital da Indonésia, Bandung, em abril de 1955. Ao todo eram 29 países da África e da Ásia. Eu sabia exatamente o número de quantos eram africanos e quantos eram asiáticos, agora eu esqueci. Mas ao todo eram 29 países que vão fazer parte dessa reunião. Primeira coisa que eles decidem nessa reunião, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma merda. Ou seja, todo mundo recém se tornou independente, recém conquistou a sua emancipação. Então nós precisamos nos auxiliar mutuamente, nós países que estamos na mesma barca, que estamos na mesma situação, certo? Isso aqui para mim é o mais importante, ó, a posição de neutralidade. O que eles não conseguiram, poucos dos 29 países conseguiram essa neutralidade que eles propuseram na Conferência de Bandung. O que é essa neutralidade? Guerra Fria é guerra de Estados Unidos e União Soviética, as grandes potências. Nós aqui da África e da Ásia, nós não somos grandes potências. Nós somos pé rapados. Então a gente não deve se meter nessa briga, porque essa briga é a briga de cachorro grande. Então nós temos que nos manter neutros nessa Guerra Fria. Só que essa é a grande questão. Apesar da intencionalidade da neutralidade, de se manter neutros, eles não conseguem. Porque a pressão da potência Estados Unidos para influenciar esses países é muito grande. A pressão da União Soviética para influenciar esses territórios é muito grande. O que a União Soviética faz? Arma meia dúzia de gente dentro do país e faz eles controlarem a política. O que os Estados Unidos fazem? Armam metade da população e fazem essa população tomar o poder para elas. Então, eles não conseguem, porque a pressão externa é muito grande, tá? Outra coisa que eles já falam em 55, e só vai ser concretizada na década de 70, com o plano SALT 1 e SALT 2, é uma política de desnuclearização, ou seja, de desarmamento nuclear, tá? O penúltimo ponto ele é óbvio, né? Eles querem que a ONU e as comunidades internacionais considerem todas as raças que estão no planeta como iguais, né? Eliminando de uma vez por todas essa lógica do darwinismo social, né? De que algumas pessoas são superiores, algumas raças são inferiores, então eles querem igualdade total. E o termo populações do terceiro mundo nascem aqui. Quais são as nações do primeiro mundo, que era uma nomenclatura utilizada na geografia dessa época? Primeiro mundo são os países potências capitalistas. Segundo mundo são os países socialistas desenvolvidos. E todos os países subdesenvolvidos são países de terceiro mundo. Então, esse termo, né, povos do terceiro mundo, tipo povos da ralé, né, povos mais pobres do mundo, foi também cunhado, foi desenvolvido aqui na Conferência de Bandung. Beleza? Bom, vamos para as estratégias de descolonização. Haviam dois processos possíveis para se descolonizar uma nação. O melhor deles, obviamente, é o primeiro ponto, são negociações diplomáticas com a metrópole. E o segundo ponto foi o mais utilizado, né? Rebeliões nacionalistas do povo negro, ou seja, um processo militarizado, tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, na Argélia. A Argélia, na década de 50, ela lutou por independência, a França não queria perder a Argélia e houve uma série de conflitos entre argelinos e franceses. Inclusive, parte das torturas utilizadas por torturadores no Brasil em 64 eram torturas que se desenvolveram na Argélia, pelos franceses. Né? Porque a técnica de tortura francesa utilizada no Brasil em 64 é uma técnica que tem o castigo corporal, né? A dor como uma referência
de tortura. Já se nós pegarmos a versão inglesa de tortura, ela é uma tortura mais psicológica, perfeito? Eles exercem uma tortura muito mais psicológica. No Brasil, acabou se usando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a psicológica quanto a física, né, corporal. Mas olhem que interessante, foi justamente torturando negros africanos da Argélia, né? Até na Argélia não são muito negros, né? Não é a África negra, é a África saariana. É uma África mais árabe, né? Eles são mais etnicamente árabes. Esses árabes argelinos, eles eram torturados para poder para que o governo francês tivesse informações do que estava acontecendo no exército argelino, tá? E depois essas torturas vêm para o Brasil. A África, vamos dar uma olhada na África. Então, a Argélia, como eu estava citando para vocês, processo de independência da Argélia de 1954 a 1962, vai ser criada então a Frente de Libertação Nacional, fusão de diversos grupos políticos menores de tendência socialista. Comandou a luta pela independência Ahmed Ben Bella, líder mais atuante da Frente de Libertação Nacional da Argélia, tá? Gente, é bem comum, não sei se vocês viram na última Copa, e nas últimas Copas do Mundo, tinham alguns jogadores franceses que não cantavam o hino da França. Vocês viram isso? Sabe por quê? Porque eles são argelinos, são descendentes de argelinos. E não cantar o hino da França é uma forma de tu reivindicar, né, o teu posicionamento identitário, né? Eu sou argelino e eu sofri muito na mão dos franceses, não vou cantar o hino da França. Tá? Em 1980, a nova Constituição determinava pluripartidarismo. Entre 1991 a 2002, uma guerra civil na Argélia entre governo e grupos islâmicos rebeldes, tá? Porque, como eu já disse para vocês, o norte da África é uma região muito arabizada, ou seja, muito islamizada. Então, essa guerra civil recente se dá por causa de grupos islâmicos querendo combater o governo que era laico. Tranquilo? Na Angola, 75, colônia portuguesa rica em diamantes, violenta guerra civil para obter emancipação. Após a Segunda Guerra Mundial, 3 grupos se destacam: o Movimento Popular para a Libertação da Angola, de caráter socialista, a Frente Nacional de Libertação da Angola, também socialista, e a União Nacional para a Libertação Total da Angola, com apoio dos Estados Unidos. Então aqui a gente vê perfeitamente as grandes potências Estados Unidos e União Soviética disputando Angola. Né? Uma potência vai financiar um grupo, outra potência vai financiar outro grupo, para ver quem que vai dominar a região e levar a influência para os Estados Unidos ou para a União Soviética. Aqui, gente, nós temos uma coisa que é muito importante, tá? A Revolução dos Cravos em Portugal, que acaba com a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, foi o ponto fundamental para a descolonização dos países africanos sob domínio português. Perfeito? A Revolução dos Cravos, porque eles usavam flores, os cravos, né, flores, para dizer que acabou a ditadura militar em Portugal. Perfeito? Não é por nada, né? Revolução dos Cravos em 74, independência da Angola em 75. Então, a Revolução dos Cravos e o fim da ditadura de Salazar em Portugal, ela está intimamente ligada com o processo de emancipação, né, das colônias africanas portuguesas. Perfeito? Após a conquista da emancipação, esses 3 grupos vão lutar entre si para ver quem que vai dominar o poder político. Então, é foda a situação da África, né? Porque eles têm guerra antes, durante e depois de serem dominados por outras. Vamos dar uma olhada na Ásia aqui. A Índia, como eu disse para vocês, se eu não me engano, nas últimas aulas, eu comentei para vocês sobre a desobediência civil, né? A não violência e aquela coisa da resistência pacífica, né? Utilizada por Mahatma Gandhi na Índia. Então aqui nós tivemos um processo que foi duro, foi doloroso, mas no final ele acabou sendo mais diplomático do que em forma de guerra. Tá? Então após a Segunda Guerra Mundial, o movimento começa a ganhar força. Se a Segunda Guerra acaba em 45, em 47 eu já tenho o processo de independência da Índia. O líder, né, Mahatma Gandhi, a grande alma, significa em hindu, vai praticar desobediência civil, a não violência, né, greves, reuniões, paralisações, não se compra produto inglês, uma grande caminhada para buscar sal nos mares da Índia, no Índico, né, no Oceano Índico, e não comprar o sal da Inglaterra. Reação da Inglaterra com violência, Estados Unidos também boicota a Inglaterra porque quer a independência da Índia. Mahatma Gandhi fez muita, como é que a gente chama? Ele fez muito, como é que é o nome, gente? Greve de fome, jejum, né, para fazer uma espécie de protesto pacífico para o mundo. E deu certo. Indochina,
inicialmente com o domínio francês até a Segunda Guerra Mundial, quando a guerrilha local consegue expulsar o colonizador francês. Líder guerrilheiro Ho Chi Minh. Batalha de Dien Bien Phu. Conferência de Genebra, em 54, dividiu o Vietnã em norte, influência soviética, e sul, influência dos Estados Unidos. Tá? De 1965 a 75, nós tivemos a Guerra do Vietnã, quando as forças do norte tentam invadir as forças do sul. Os norte-americanos fazem uma intervenção no sul para manter o sul ao seu lado. Não conseguem. É a maior derrota e a maior vergonha dos americanos até hoje, é a derrota da Guerra do Vietnã. E aqui os exercícios não vou dar para vocês, nós vamos fazer as nossas atividades. Vamos? Rafael, Pode pedir. pode voltar um pouco no Indochina ali? Claro, Obrigada. claro que sim. O que tu me pede chorando que eu não faço sorrindo, Maria? E eu fui gravar uma aula de filosofia hoje lá na live do cursinho e o computador do Gustavo pifou. Aí ficamos tentando ajeitar o computador até 1h30. Digo, Gustavo, eu vou embora, eu dou aula pras gurias mais cedo, depois eu gravo a aula de filosofia pra galera. Por isso que eu consegui chegar mais cedo hoje. Obrigada. Deu, Maria. Vamos lá então, meninas. Vamos lá, força na peruca. Vamos para as nossas questões. Prometo então depois fazer algumas questões para vocês, até já está anotado aqui, tá? Opa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, vamos dar uma lida. Tá bom o tamanho aí para vocês na tela, meninas? Nos anos 70, a Península Ibérica foi sacudida pelos acordos da canção Grandola. Vila Morena, transformada no sinal que desencadeou a primeira remoção dos cravos, movimento de jovens militares que derrubou a ditadura espanhola, instalou a monarquia de Juan Carlos e recebeu a democracia no país. Não, a Revolução dos Cravos é em Portugal e não na Espanha, né? Então não pode ser A. A B, ditadura portuguesa. Então derrubou. A ditadura portuguesa prendeu o primeiro-ministro Mário Soares e impôs o governo do Estado Novo. Eu acho que o governo do Estado Novo era o governo da ditadura, né? Do Salazar. Tanto que o Brasil, né, de 37 a 45, também é chamado de Estado Novo. A ditadura Vargas também tem essa nomenclatura, porque é uma cópia da nomenclatura utilizada pela ditadura portuguesa. Então, apesar de estar correta até a vírgula, né, a ditadura portuguesa, sim, né, prendeu o primeiro-ministro e impôs um governo ditatorial do Estado Novo. Não, eu não derrubo uma ditadura para impor outra ditadura, é contraditório. A C também não é, porque é ditadura espanhola. A D, ditadura portuguesa, iniciou a redemocratização do país e encaminhou as negociações políticas para a independência da Angola e do Moçambique. Então, aqui está exata a D, tá? Porque a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura de Salazar, vai levar ao processo de independência das colônias portuguesas na África. Perfeito? Tranquilo essa questão, meninas? Na 2. Considere as seguintes afirmações em relação às causas do processo de descolonização europeu pós a Segunda Guerra Mundial. 1. A restauração do capitalismo mundial, patrocinada pelos Estados Unidos, implicou que os monopólios coloniais existentes deveriam abrir seus mercados cativos. Então, se alguém ainda mantinha escravos na África, né, desde o imperialismo, desde o trabalho escravo ou semi-escravo, os Estados Unidos e o capitalismo internacional vão exigir que esses prisioneiros sejam libertados e transformados automaticamente em mercado consumidor, porque esta é a lógica industrial. Tá? Para mim, a primeira está certíssima, gente. A 2, a tomada de consciência e a mobilização dos povos oprimidos contra o colonialismo se aceleraram com a sua participação no esforço das guerras, das duas metrópoles contra o eixo. Perfeito. É aquela elite que eu falei para vocês que luta ao lado da Europa na Segunda Guerra Mundial e que ganha uma posição de destaque. E ao ganhar essa posição de destaque, usa a posição de destaque para lutar contra o imperialismo. A 2, para mim, está certíssima. Tá? A 3, a crise do petróleo e a pressão política da OPEP sobre os países industrializados da Europa Ocidental inviabilizaram a manutenção dos impérios coloniais. Gente, para mim não tem ligação nenhuma. Tá? Por quê? Porque primeiro, a crise do petróleo é 73.
certo? E muito pelo contrário, quanto mais domínios coloniais eu tiver, melhor. Por quê? Porque eu vou ter que suprir a falta de petróleo por outras matrizes energéticas ou até por regiões coloniais que tenham ainda petróleo. Tá? Então ela não diminui a presença colonial, né? O domínio colonial. Para mim, isso pelo contrário, né? Vai acelerar ainda mais. Para mim, a 3 está errada, gente. E a 4? A URSS apoiou os movimentos de libertação nacional com vistas de ampliar sua área de influência internacional. Perfeito, como eu disse para vocês bem no início dessa aula, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estão tentando ampliar a sua área de influência. Então, elas vão financiar esses processos emancipatórios. Na 5, a Segunda Guerra Mundial produziu o esgotamento econômico, político e militar das metrópoles europeias. Sim, isso facilita o processo de emancipação, né? A fragilidade que a Europa vive após a Segunda Guerra, essa fragilidade é um fator facilitador, né, da descolonização, certo? Meninas, tranquilo? Tranquilo? Olha, que essa crise da OPEP aqui, gente, ela não está ligada com a Segunda Guerra Mundial e não está ligada tanto com essa atribuição da Guerra Fria, das potências, né, conquistarem influências mundo afora, tá? Então, para mim é C. Esse é o gabarito? Suelen Mijona. Vamos. Última. A Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em 1974, pôs fim ao salazarismo e ao imperialismo colonial lusitano na África. Analise os itens abaixo que contêm possíveis consequências desse processo. A ocupação militar e a incorporação de Timor-Leste pela Indonésia, com o aval dos Estados Unidos, a concordância da Austrália e a retirada unilateral de Portugal. Sim, essa aqui foi uma questão que nós vimos recentemente na história humana, né, gente? A questão do Timor-Leste e a crise que se tem lá. Então, ela deixa de ser dominada e influenciada por Portugal e ela passa a ser influenciada por outras regiões, claro, sob a tutela dos Estados Unidos. É verdadeiríssima, tá? Na 2, a reforma agrária promovida pelo movimento das Forças Armadas, que desapropriou os latifúndios na região de Algarve. Então, isso aqui está junto com o processo de fim da ditadura de Salazar, perfeito? A ditadura de Salazar e essas ditaduras totalitárias, elas prezam mais pela burguesia e menos por fatores sociais, ou seja, ela dá menos bola para as questões sociais. Quando se acaba a ditadura, se volta a falar em questões sociais, como por exemplo, a questão social mais importante no mundo hoje continua sendo a reforma agrária. Tá? Em Portugal não vai ser diferente, só que eles vão desapropriar latifúndios em Algarve, tá? Uma região específica de Portugal. Na 3, a 2 está certíssima para mim também, gente. A 3, a invasão da Angola pela África do Sul em apoio à UNITA e a intervenção de tropas cubanas em defesa do governo da antiga colônia portuguesa. Também está certa, gente. Tanto que o Che Guevara foi para Angola fazer treinamento militar. Tá? Então aqui nós temos inclusive tropas cubanas, né, fazendo e ajudando no processo de emancipação da região. Perfeito? Para mim todas estão corretas.